João 12, 24 é a palavra do Senhor para as nossas vidas aqui hoje. O texto diz: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continua só. Mas se morrer, dará muito fruto. Queridos, esse texto ele é muito singular para a minha vida. Já contei isso para vários de vocês. No ano 2000, em janeiro, eu estava de férias, pastoreava ainda a igreja presbiteriana de Eunápolis, e eu fui a Vitória, e lá eu fui visitar um pastor amigo meu, pastor Valteci, um santo homem de Deus, um cabra por quem eu sempre tive muito respeito. Fui visitá-lo, isso em janeiro, e ele virou para mim e falou assim: Ronildo, tem algum texto da Bíblia que Deus, uma palavra que Deus deu para a sua vida? Eu parei, pensei e falei para ele: eu tenho meditado nesse início de ano em João 12, 24. Ele virou para mim e falou assim: esse é o texto de Deus para a sua vida, para esse tempo. Eu fiquei assim, eu não sabia de nada do programa de Deus. Quando foi em junho, nós fizemos um grande evento, o primeiro encontro com Deus. 148 pessoas fizeram naquela coisa. Em julho eu já estava em São Paulo, passando por uma reciclagem com a apóstola Valnice Milhomes, que eu pedi que orasse por mim, ela orou, e sem eu saber de nada, ela ministrou coisas que aconteceriam, e eu não tinha ideia do que seria. Quando em agosto, o presbitério recebeu um documento vindo do Supremo Concílio, vindo lá de Brasília, de que os pastores que estavam ligados ao movimento G12 deveriam ou deixar o movimento ou deixar a denominação. Eu levei um susto, porque eu amava a igreja, servia a igreja, estava eleito, vários de vocês congregavam comigo naquele tempo. Havia sido reeleito em julho para mais 5 anos na igreja presbiteriana por eleição. Eu tinha acabado de ser eleito para ficar mais 5 anos pela frente. E de repente essa notícia. Aí o presbitério convoca a reunião, vem representantes do sínodo, e a palavra era essa: ou você deixa essa visão que vocês estão fazendo, ou você terá que deixar de ser pastor da igreja presbiteriana do Brasil. Eu disse: o que eu estou fazendo, eu sinto que é de Deus, mas eu não quero me levantar contra aquilo que é a decisão de vocês. Portanto, eu só peço que imponham as mãos sobre a minha cabeça e me abençoem. Naquele tempo nós saímos, no dia 3 de setembro já fizemos nosso primeiro culto. Deixei para trás 13º, férias. E os que trabalhavam comigo, que eram funcionários da igreja, também tiveram o mesmo procedimento. E nós saímos sem eira nem beira, sem um microfone, sem uma caixa de som, sem absolutamente nada. E eu vi que de fato era um tempo de morte. Começamos o ministério. Fizemos o primeiro culto no cinema. O segundo culto já era numa quinta-feira. Admir saiu comigo para nós alugarmos um salão. E ele teve que ser o avalista, porque a gente não tinha nada, não tinha nome para poder alugar, e ele foi o avalista. Lá no antigo sacolão, lá no centro, onde foi a Universal por um tempo. Começamos ali. Naquele primeiro culto, nós tomamos carteiras de escola emprestada. Aquelas carteiras de braço, dessas velhas que a gente tem aqui em cima. Tomamos violão emprestado, um microfone emprestado. E assim, nós começamos, e eu não sabia que aquele seria um tempo de morte, em que a semente teria que morrer, porque se não morresse, ficaria só. Eu pensava que em poucos meses ia estourar, ia crescer absurdamente. Foi o contrário. Muitos que foram conosco, empolgados no primeiro momento, voltaram. Mas nós seguimos com o propósito que Deus estabeleceu para nós, ainda que não entendesse na época. Por isso eu escrevi a música. Não compreendo
compreendo, mas me submeto a ti, Senhor. Continuo louvando. Sei que estás me provando. Permaneço em ti, Senhor. Sei que não falhas. Não és homem para que mintas. És o Senhor. Vamos lá? Haja o que houver, não importa a luta que vier, eu sei que estou nas mãos do Senhor. Diga, vai passar. Vai passar. Vai passar. Essa luta vai passar. Foi Jesus quem falou. Essa é a ordem do Senhor. Filho, estou preparando a vitória. Simplesmente creia, pois quem diz é o Senhor. Segura. Obrigado. Se você ouvir as músicas do nosso primeiro CD, você vai ver todas falando de quebrantamento, música como Vaso de Honra, e Passando pela Prova, Glorificando a Deus, e outras. Tempo de morte. O carro que eu tinha, era um carro que saiu num sorteio, de consórcio, e na época eu vendi, por R$9.000. Quitei e sobrou 9.000. E eu dei de oferta na igreja, porque nós não tínhamos outro dia. Pastor Gilson me lembrava essa semana, depois de 2 anos, para ir para Maria ver a mãe dela, eu fui lá no CDC do Banco do Brasil e saquei na minha conta dinheiro da passagem de ida e de vinda, para ela poder ir, porque o caixa não tinha. Sobrava-nos uma bis, que era uma motinha que a Simone tinha. Já contei para vocês, o dia que eu estava andando na motinha, estava chovendo, eu disse, Senhor, o Senhor me fez tantas promessas, e agora eu estou aqui tomando chuva, eu dei o meu carro, e o Senhor não me restituiu, e eu estou passando a luta, e agora na chuva. Aí, mas na hora veio o meu coração assim, Ronilton, eu tenho outros servos que me amam como você me ama nessa cidade, me servem como você me serve, mas que não tem nem a motinha para rodar. Eu fiz igual o cachorro, quando você chuta a bunda dele, canhã, 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 enxuguei a lágrima assim e comecei, tão louvado seja o teu nome. Na semana seguinte, Simone chega para mim e falou assim, Roninho, vê o meu coração da gente dar essa moto para o pastor Dismar, que ele mora mais longe que a gente. Eu já tinha entendido, veio, pode dar. E a seguir, em dezembro, num sorteio do CDL, um irmão da igreja ganhou o carro e deu um Uno, 2 portas, bem ruizinho, mas que valeu demais para a gente começar a rodar naquele tempo. Então eu entendi o significado disso. E de tempo em tempo eu paro para ler novamente, meditar, para pensar que se não morrer a velha natureza, não haverá um novo homem, não haverá vitória. Quem falou isso foi Jesus. Ele estava primeiramente falando de si mesmo. Jesus, a semente que morreu. O Senhor Jesus, o grão de trigo que morreu. Quando viveu como homem na terra, o Senhor Jesus foi perfeito, santo e sem pecado. Ele poderia ter voltado para o céu sem precisar morrer. Ele poderia dizer, ninguém tira a minha vida de mim, como ele falou, mas eu de mim mesmo a dou. João 10:18. Ele era o grão de trigo mencionado no texto bíblico de hoje. Sim, se o grão de trigo não morrer, ele fica só, isto é, não haverá fruto. E se Cristo não tivesse morrido, o Senhor não teria co-herdeiros que somos nós, para a glória e para o louvor do seu nome. Deus não teria filhos, mas glórias a Deus, Jesus ficou firme e decidiu cumprir o propósito do Pai, morreu para suas vontades e viveu para a glória de Deus. O Senhor Jesus tomou a mesma atitude que está em Êxodo capítulo 21, que diz que se um homem fosse comprado como escravo,
E depois de 6 anos como escravo, no 7º ano ele deveria sair livre. Mas os filhos que nasceram ali, naquele tempo que ele era escravo, os filhos pertenciam ao Senhor. Se ele chegou solteiro e casou ali naquela fazenda, a mulher também deveria ficar. Mas se ele dissesse: eu amo meu Senhor, eu amo a minha mulher, e eu amo a meus filhos, e eu não quero sair livre. Sim, o seu senhor então levaria até os cidadãos, as autoridades. A sua orelha era furada, como uma declaração pública para todos, que ele era livre, mas ele decidiu viver junto com o seu Senhor e com os seus. Sim, o Senhor Jesus amava a Deus, amava a igreja e amava os seus. Ele provou esse amor morrendo por eles. Assim, nós somos frutos da morte de Jesus. Brotamos dele. Somos da mesma semente que Jesus. A união com Cristo está baseada em sua morte expiatória e substitutiva. Sem ela, ele teria permanecido só. Lembre-se sempre do alto preço que o Senhor da glória pagou para nos comprar. Isso nos enche de gratidão, isso nos leva a adorá-lo, sempre com alegria transbordante. Ele é digno e merecedor de ser sempre exaltado. Aleluia. Uma segunda palavra em cima do tema quebrantamento, morte que gera vida. A segunda palavra é a luta contra a vontade própria. Ele, Jesus, o grão de trigo que morreu, pois se entregou por amor à humanidade e cumpriu o que Deus queria. Cristo foi voluntariamente ao lugar onde os seus inimigos o prenderam e o mataram. Ele decidiu ir. Ele venceu sua vontade de viver para com a sua vida, se fizesse a vontade de Deus. Não foi uma decisão fácil. Ele sofreu em cada momento. Lutou consigo pela disposição de morrer, apesar de a morte não lhe ser uma surpresa. Em Mateus 26:39, está escrito: ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e disse: meu Pai, se é possível, afasta de mim este sofrimento, esse cálice de dor, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Isso é, a minha vontade é não passar por esse momento de vergonha e de dor, mas eu me submeto para que a tua vontade se estabeleça. Quebrantamento, a morte que gera vitória. Fala também da decisão de obedecer, mesmo quando não compreendo ou não é o que eu quero. Eu falo, vocês repetem: a decisão de obedecer, mesmo quando eu não compreendo ou não é o que eu quero. Dentre as muitas qualidades de Jesus, podemos destacar a obediência a Deus. E nós somos também um grão de trigo? Sim. E não raras vezes um grão fraco, imperfeito, infértil, porque não quer morrer, não quer submeter, não quer morrer para poder frutificar. Não quer, como descreve a carta de Paulo aos Efésios 4, 22 a 24, abandonem a velha natureza de vocês. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados, vistam-se da nova natureza criada por Deus. Mas a grande pergunta é: mas obedecer a quem? Ao governo de Deus. Diga, ao governo de Deus. Através das autoridades constituídas por Ele. Porque tem gente que diz: eu obedeço a Deus, eu não obedeço ao homem. E você, na verdade, não obedece a Deus, porque se você obedecesse a Deus, você estaria obedecendo àqueles que Deus constituiu sobre a sua vida. Romanos 13, versículo 1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não existe autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Quem institui a autoridade?
Quem institui a autoridade? Deus. Versículo 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, vou repetir, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Não é palavra de Ronilton, é palavra de Deus. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordem de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo dores. O que é submissão? Não é mera obediência externa. Tá ok, obedeço, tá ok. Nem tampouco quando controlado. Submissão é prestar obediência inteligente a uma autoridade delegada por Deus. É exteriorizar um espírito submisso, mesmo quando ninguém está por perto. Porque uma coisa é meu comportamento quando eu estou perto, alguém está perto. O outro é quando as pessoas não estão perto, e ainda assim eu me mantenho na posição de obediência. É renunciar à opinião própria quando se opõe à orientação daqueles que exercem autoridade sobre nós. A outra pergunta é: quando é que aprendemos o que é a submissão? Quando aceitamos o senhorio de Cristo sobre nossas vidas. Quando verdadeiramente renuncio a tudo o que tenho, nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e sigo ao Senhor. Sigo submisso às direções e orientações que recebo através das autoridades delegadas por Deus, constituídas por Deus. Filipenses 2, 5 a 8 diz assim: tende em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que antes a si mesmo se esvaziou, não exigiu nada. Esvaziou, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando os soldados vieram para prendê-lo, e que Judas dá o beijo nele, e quando é perguntado quem é ele responde e os homens caem, e Pedro saca de uma espada, e ele tenta lutar na força do braço, e ele corta a orelha de um homem, e Jesus pega, cola e diz: meu filho, você não sabe que se eu quisesse, eu poderia dar um comando para que milícias de anjos viessem me defender? No entanto, ele estava disposto a submeter-se àquelas autoridades delegadas, para cumprir o propósito de Deus para a sua vida e consequentemente para a salvação do mundo. Só existe um caminho para a submissão: andar como Cristo andou. 1 João 2,6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ele é o nosso modelo. E embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Quando a nossa obediência é testada, você quer saber se um filho é obediente? Manda ele fazer o que ele não quer fazer. Aí você sabe. Quer saber se um funcionário é obediente? Dê uma ordem contrária ao que ele quer. Aí você vai saber quem é ele. Quer saber se um discípulo é obediente, é submisso? Dê-lhe um comando, uma ordem que é diferente daquilo que ele gostaria. Aí você vai saber. As reações vão surgir e você vai de fato conhecer o coração da pessoa. Autoridades delegadas na igreja. A igreja de Cristo é governada por Cristo e não pelo povo. E eu vou estabelecer um princípio aqui que as igrejas do Senhor ensinam, que é: não existe democracia na igreja, porque a igreja não é do povo, a igreja é de Deus. O que existe é teocracia, o governo de Deus através de suas autoridades delegadas. Se não entendemos isso, não haverá autoridade na igreja. Eu nasci numa denominação e cresci nela e já falei sobre ela, em que o pastor não é a autoridade é o conselho, são os presbíteros. Ele leva um projeto, um plano, e Deus mostrou, revelou, e ele apresenta, mas eles põem em votação. Se for aprovado, bem, se não, não vai funcionar. Não é esse o princípio bíblico. O princípio bíblico é que Deus fala através daquele que ele constituiu sobre o seu povo. E esse então traz a direção de Deus e a
paz no meio daqueles que Deus levantou para ajudar a conduzir, a liderar a igreja de Deus. Quem são as autoridades na igreja? Primeiro diga, Cristo. Efésios 1, 20 e 22, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que possas referir, não só agora, no presente século, mas na era vindoura. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, para ser cabeça sobre todas as coisas. Ele o deu à igreja. Aleluia! A igreja reina com Cristo. Outra autoridade delegada por Deus na igreja é a palavra. Mateus 7,24 diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Colossenses 3, 16, 17, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam tudo para a glória do nome do Senhor, dando graças a Ele. Ouça isso. Ninguém pode dizer que é submisso a Cristo e sua igreja se não obedece à palavra do Senhor. As autoridades delegadas por Deus na igreja: Cristo, cabeça, a palavra, a Bíblia, e agora apóstolos, pastores, profetas e autoridades espirituais. Atos 2,42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Eles se submetiam àquilo que Deus falava através dos apóstolos, na comunhão do pão, nas orações. Efésios 4, 11 a 3 diz: e ele mesmo, quem? Diga, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com qual propósito? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Deus, de Cristo. 1 Coríntios 16, 16, sujeitai também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Onde nós chegarmos, nós precisamos saber quem é a autoridade. Se você entra na igreja e tem um cabeça branca que está ali orientando os carros aonde estacionar, e ele fala, põe o carro aqui, você não põe, eu ponho aqui. Você já cometeu o primeiro pecado. Você está sendo desobediente. Por quê? Porque ele está como um cooperador, ele foi uma autoridade delegada por nós, para que ele possa colocar essas coisas em ordem. Da mesma forma, os que militam nas demais atividades da igreja, nós precisamos saber aonde está a autoridade. Amém? 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis, submetam-se com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Aqueles que estão presidindo. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivam em paz uns com os outros. Quando você sai na cidade, você encontra um policial e ele está fardado, você se submete e respeita, porque ele está com a autoridade. Isso precisa ficar claro na nossa vida. Então a autoridade não é porque eu não gosto do pastor, eu não gosto do jeito dele, eu não gosto das abordagens dele, eu não gosto disso ou daquilo. Bem, quem constituiu a autoridade foi Deus. E por mais difícil que eu acho que é submeter aquele que Deus colocou sobre mim, isso só revela uma coisa: o quanto eu estou vivo, o quanto eu estou precisando me humilhar, me submeter. Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Está falando das autoridades espirituais. Pois eles velam
eles cuidam, eles são responsáveis por sua alma, como quem deve prestar conta, para que façam isso, para que eles exerçam esse ministério com alegria e não gemendo, porque isto não trará proveito para vocês, ao contrário, trará maldição. Mas também existem outras autoridades. A autoridade paterna, Efésios 5, 22 a 24, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como se estivesse submetendo ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Agora para o marido: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então o amor do marido deve ser um amor sacrificial. Tem uma palavra também para os filhos, Efésios 6, de 1 a 3, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que te vá bem e tenhas longa vida na face da terra. Todo filho desobediente morre cedo ou vive uma vida altamente destrutiva. Todo filho que honra pai e mãe tem vida longa e a prosperidade entra na sua vida. É a Bíblia que diz, acabou. Ah, mas meu pai é um alcoólatra. Deus está mandando honrar. Meu pai é um preguiçoso. Deus está mandando honrar. Você vai honrar por causa do Senhor, porque aquele foi quem te gerou, ele é a autoridade sobre você. Eu volto a dizer, é fácil honrar e obedecer quando a gente concorda. Quando a gente não concorda, é o verdadeiro teste. O homem é o cabeça, a autoridade delegada por Deus no seu lar. Isso porque o Senhor assim o constitui para o desenvolvimento harmônico da família. O homem não deve ser um ditador, nem tampouco um frouxo. Ele deve ordenar, governar sua casa dentro dos princípios divinos com amor. Mas ele tem a palavra. Ele precisa ouvir a esposa? Precisa. Às vezes a palavra de sabedoria está na boca dela, mas quem dá a palavra final? Ele. Toda casa que o homem não coloca essa casa em alinhamento, essa casa vai ter problema. A cabeça deve sempre escutar o ponto de vista da sua esposa. E a mulher deve deixar com o marido a responsabilidade da decisão. O movimento feminista tem estragado as mulheres e tem roubado delas a graça, a leveza, a feminilidade. E é um movimento que torna os homens fracos. Só que Deus constituiu o homem para te proteger, para te guardar, para te abençoar. Então você precisa ajudá-lo a crescer, a se fortalecer, para que ele aprenda a tomar decisões com graça e com sabedoria. A mulher e os filhos precisam da proteção e da autoridade do esposo e pai em todas as áreas da sua vida. É assim que Deus determinou, mesmo que ele, marido ou pai, seja um incrédulo. Ouça, ser submisso não aniquila, nem castra a personalidade de ninguém. Pelo contrário, realça a vida de qualquer um. Cristo foi o tempo todo submisso, humilde, sempre servindo. E o que ocorreu com ele? Jesus Cristo recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Dê glória a ele. Somente aquele que está sob autoridade na igreja poderá receber autoridade. Quem se submete à autoridade poderá receber autoridade. Não é possível ser autoridade e ser independente. O exemplo é o que respalda a autoridade. Hoje o Espírito Santo me trouxe à mente o texto de Números 16, capítulo 16, que fala da revolta de Datã, Coré e Abirão, que decidiram que Moisés e Arão não tinham mais autoridade do que eles, que não eram mais importantes para eles, naquele processo levantado por Deus como autoridade delegadas. Se rebelaram. Deus matou os 3, junto com eles a família deles, e mais 250 que foram na letra. Sabe por quê? Porque insubmissão, rebeldia é uma coisa tão maligna que ela contagia outros e vai envolver na vida dos outros, e outros vão tomando partido. Morreram os 3, suas famílias e mais 250. E sabe o que aconteceu?
No dia seguinte, pode ler lá, Números capítulo 16. Por isso a palavra diz que meu povo perece por falta de conhecimento. No outro dia, o povo levantou irado contra Moisés e Arão. E a glória de Deus desceu na hora sobre o arraial, senão eles iriam matar Moisés e Arão. E começou a matança da parte de Deus. E Moisés imediatamente gritou para Arão: saia correndo e vá lá oferecer ao Senhor. Faz a oferta ao Senhor. Isso é, derrame o óleo, para que pare a matança. E Arão fez isso. Sabe quantos morreram? 14.700 pessoas. Muito cuidado. Nós precisamos andar em obediência e unidade. Muito cuidado com os laços de Satanás. Sem submissão, jamais chegaremos ao alvo, nem estaremos sendo cooperadores do Senhor. Se alguém é independente, rebelde, não é membro do corpo, pois sendo membro, será sempre dependente e submisso. Como pode um membro subsistir no corpo se não se submeter às ordens da cabeça daqueles que Deus colocou como autoridade? Assim também nós não podemos subsistir no corpo de Cristo se não formos sujeitos às autoridades delegadas por Deus. Quando uma mulher não se submete ao seu marido, ou quando um filho não obedece ao seu pai, ou quando o empregado não acata a ordem do chefe, ou quando o discípulo não se submete às autoridades, é porque está cheio de si mesmo. Quem está cheio de Cristo está cheio de obediência. Você pode dizer isso? Quem está cheio de Cristo está cheio de obediência. O evangelho do reino aniquila com a independência do homem, bem como com a rebeldia, faz do homem um ser submisso. Veja os frutos da submissão. Quando um homem, uma mulher, uma pessoa, um servo, vive no princípio de submissão às autoridades delegadas por Deus, ele desfruta de benefícios desejados por todos os homens. Quais são? Paz. Repitam. Paz, ordem, harmonia no corpo de Cristo, edificação, formação de vidas, unidade, saúde na igreja, cobertura e proteção espiritual. Estamos caminhando para o fim. A semente só ganha vida se morrer. Diga para quem está do seu pé, perto de você: a semente só ganha vida se morrer. Ao morrer, a semente estará apta a receber vida. Nós somos como sementes. Quando a semente cai no solo, ela se quebranta, ela morre. Depois ela ressuscita, ela lança raízes, rompe a terra e se torna visível. Aí se transforma numa árvore com folhas. E quando os frutos nascem, o processo recomeça. De novo, de morrer para viver. Novas sementes são geradas para serem quebrantadas e produzirem vida outra vez. O quebrantamento vai fazer parte constante de nossa vida, guarde isso. Toda a nossa vida cristã tem que estar permeada, recheada do quebrantamento. Ele acontece no nosso dia a dia, quando dependemos de Deus para avançar e romper com nossos limites. O quebrantamento acontece também quando precisamos resolver um problema com alguém. Esse é o quebrantamento mais difícil. Muito se fala sobre tomar posição, e isso pode soar como algo forte e até arrogante. Mas não é o orgulhoso que Deus abençoa. Pelo contrário, Deus resiste ao soberbo, e é ao humilde que Ele dá a sua graça. Você vai precisar ser forte e firme, sim, mas na sua decisão de se quebrantar diante de Deus e diante dos homens. Sendo sustentado pela fé e pela esperança. Diga: ser sustentado pela fé e pela esperança. A Bíblia fala de um homem idoso chamado Simeão. Lucas 2, 25 e 26 fala sobre ele. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo revelou sobre ele, estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo de Deus. Simeão vivia numa fase de opressão, em um país em que a luta contra a falta de esperança não era problema. Não era problema apenas dos cidadãos mais velhos, mas era problema de todos. Na verdade, naquela época, muitos israelitas fugiam
da realidade, refugiavam-se mentalmente nas glórias dos bons e velhos tempos que se passaram. Mas Simeão olhava para o futuro. Ele esperava a consolação de Israel, que era Jesus, a vinda do Messias. E isso não foi em vão. Embora a Bíblia apenas o mencione rapidamente, mesmo hoje, depois de 2000 anos, sua atitude e suas palavras continuam tendo um efeito revigorante e encorajador para nós. Nós também vivemos em uma época deprimente, num momento em que muitas pessoas não veem mais esperança para a civilização atual, onde milhares já perderam esperança, inclusive tirando a vida. Simeão esperava pela consolação de Israel. Isso pode soar estranho e antiquado, mas significa simplesmente que ele acreditava naquilo que Deus tinha mandado registrar no Antigo Testamento, e Simeão não foi decepcionado. Mas como Simeão conseguiu reconhecer o bebê, porque quando o menino nasceu, o menino tinha acabado de nascer, e o dia dos pais levarem o menino ao templo para ser apresentado, o Espírito Santo revelou a Simeão e disse: Simeão, vá ao templo, porque a resposta da sua espera chegou. Portanto, eu quero dizer que aqueles que andam na direção do Espírito Santo de Deus serão consolados, não ficarão só. O Espírito de Deus virá sobre ti, falará contigo e trará resposta à sua esperança. Fora revelado pelo Espírito que o filho de Maria e José, aquele menino, era o Messias. Ouça, aos fiéis, tomados de esperança, haverá revelação do Espírito. Como Deus vai falar se você não crê mais? Como Deus vai falar se você não espera mais? Portanto, revigore-se espiritualmente. Mantenha acesa as chamas, as promessas que o Senhor lhe fez, porque aquele que fez a promessa é fiel. Ele falará contigo, Ele vai te revelar, Ele vai te abençoar. Os outros não vão entender. Muita gente do seu lado, à sua direita e à sua esquerda, desistidos, mas você manterá a sua fé firme como uma lâmpada acesa, crendo que a resposta virá e que Deus será glorificado na sua vida. Aleluia. Quando José e Maria chegaram no templo, ele pegou o menino. Olha que lindo. Ele pegou o menino e ele confessou a Deus: ô Senhor, agora o Senhor pode me despedir, eu já estou pronto, porque eu já vi a consolação de Israel. Senhor, eu estou vivendo no futuro. Esse bebê é a redenção da humanidade. Meu Deus. E ele tomou o menino nos braços e diz, Lucas 2, 28 a 32, agora, Senhor, pode despedir teu servo em paz, segundo a tua palavra, que o Senhor disse que eu não morreria sem ver a resposta do que eu esperava de ti. Portanto, eu te digo, revigore-se no Senhor, revigore-se no Senhor, porque Ele vai te honrar. Aleluia! Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Ele viu na criança a sua própria salvação, mas também a salvação de todos aqueles que viriam crer, inclusive eu e você, nós. Para terminar, diga, quebrantamento, o caminho para Deus. Lembre-se disso. A solução para a maioria dos problemas está em nosso quebrantamento. Fala para quem está ao seu lado. A solução para a maioria dos seus problemas está no quebrantamento. Aleluia. Todas as pessoas que são marcadas por um passado terão um futuro brilhante. Eu vou falar, você repete. Todas as pessoas que foram marcadas por um passado terão um futuro brilhante.
Aleluia. Glória a Deus. José chegou no mais baixo escalão que uma pessoa poderia chegar, que é a prisão, o calabouço. Mas ele se tornou governador do Egito. Esther, que antes tinha o nome de Radassa, precisou aceitar o nome cultural de Esther, mas se tornou uma rainha. Sabe o que Deus está te dizendo hoje? Eu estou deixando marcas para que você possa viver no resplendor da minha glória no futuro. Mas o processo é a decisão de morrer. É a luta contra a vontade da minha carne. É a decisão de que minha carne não vai me dominar. E eu me submeterei ao meu Senhor. E Ele no seu tempo vai me levantar e vai me honrar. Aleluia, quem crê, glorifica Jesus. Davi, para a gente concluir, e o rei Saul. A unção que estava sobre Davi precisava passar por um processo para poder reinar. Davi não estava preparado. Saul foi reinar sem estar preparado e deu no que deu. Mas com Davi, Deus decidiu que iria treiná-lo, prepará-lo. Deus havia matriculado Davi na escola do quebrantamento. Ele tinha que aprender a morrer para si mesmo. Ele tinha que aprender a morrer para as suas vontades. E o pior, o treinador era Saul, um homem que estava desviado da presença de Deus. Mas em nenhum instante você vê Davi se levantar contra Saul. E até quando ele teve a chance de matá-lo, ele decidiu não fazê-lo. E disse: ele vai morrer um dia pelos inimigos, ou Deus o mata, mas eu não tocarei no ungido do Senhor. Até que chegou o tempo de Deus levantá-lo. E quando Deus o levantou, ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Porque ele aprendeu a morrer para as suas vontades. A semente de trigo caindo no chão. Se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Glória a Deus. Deus havia matriculado Davi na escola do quebrantamento. Essa é a palavra, quebrantamento.